Existe um tipo de fé que o mundo não entende. Ela não precisa de palcos, holofotes ou grandes plateias. Não se alimenta de números, curtidas ou seguidores. Ela não se impõe, não grita, não se exibe. Pelo contrário, ela se ajoelha em silêncio e espera. Espera com confiança, mesmo quando tudo ao redor grita dúvida. Espera porque conhece a fidelidade do seu Deus. Espera porque sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Mas essa espera não é passiva, é cheia de confiança. Ela espera não por sinais milagrosos ou manifestações públicas, mas pela doce e firme voz de Deus. Não busca aprovação, aplausos ou reconhecimento, mas direção. Essa fé não nasce em eventos, congressos ou grandes campanhas. Ela brota no secreto, no lugar onde o orgulho morre e o céu desce. O céu desce com respostas, direção e paz. Desce com consolo nos dias difíceis. Desce com uma força que não vem deste mundo. Foi com esse tipo de fé que George Mueller viveu. Um homem comum, frágil, cheio de limitações humanas. Alguém como eu e você, mas com uma convicção inabalável. Deus nunca falha. Sua vida é a prova viva de que Deus honra aqueles que o buscam de coração. Mueller não era um super-herói da fé, era apenas um servo disponível. E um coração disponível nas mãos de Deus se torna uma ferramenta poderosa. A história de George não começou com milagres, nem com títulos, muito menos com um passado limpo. Sua juventude foi marcada por engano, mentira e até prisão. Era um jovem perdido, seguindo caminhos tortuosos. Mas Deus não escolhe os perfeitos. Ele transforma os quebrados. E quando Deus transforma, Ele não faz reformas superficiais. Ele faz tudo novo. Ele reconstrói vidas a partir das ruínas. Foi isso que aconteceu com George. Foi numa simples reunião de oração, onde homens e mulheres choravam de joelhos, que George sentiu algo que nunca tinha sentido antes: a presença viva de Deus. E isso foi suficiente, porque quando alguém experimenta de verdade a presença do Deus vivo, nunca mais volta a ser o mesmo. Aquilo que era apenas religião se torna relacionamento. Aquilo que era apenas teoria se torna experiência. E a vida ganha um novo sentido. George decidiu, naquele momento, que viveria de forma radicalmente diferente. Não mais pela força humana, não mais pela lógica do mundo, mas pela fé. Uma fé pura, uma fé simples, uma fé sem maquiagem. A fé que vê o invisível, acredita no impossível e persevera mesmo quando não entende. Foi essa fé que moldou cada passo da sua jornada. Uma jornada de entrega diária, sem pedir nada a ninguém, sem campanhas milionárias, sem estratégias de marketing espiritual, apenas oração, apenas fé. Uma fé que clama em silêncio e confia em secreto. Uma fé que não precisa ser validada por ninguém além de Deus. Uma fé que sustenta quando tudo mais falha. Seu ministério foi literalmente erguido de joelhos. George Mueller fundou orfanatos que acolheram mais de 10.000 crianças ao longo de sua vida. E tudo isso sem depender de um único centavo vindo de apelos públicos. Ele acreditava que se fosse da vontade de Deus, então Deus proveria. E assim aconteceu, dia após dia, ano após ano. Milagres se tornaram rotina. Provisão se tornou hábito. Não havia reserva financeira, não havia plano B, não havia segurança humana, mas havia um altar. E quando há um altar, há fogo do céu. Um fogo que queima o ego, consome a dúvida e acende a esperança. Um fogo que aquece o coração nos dias frios da alma. Um fogo que atrai o céu para a terra. Um dia, por exemplo, não havia pão. 300 crianças famintas o aguardavam para a refeição. A despensa estava vazia, a cozinha silenciosa. Mas George as reuniu mesmo assim à mesa e orou. Orar quando há abundância é fácil. Difícil é orar quando tudo que resta é fé. E mesmo assim,
Ele orou com gratidão, com confiança. Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor já preparou. Palavras de quem confia antes de ver. Palavras que desafiam a lógica. Palavras que rompem o natural. Uma oração que abriu as portas do sobrenatural. Porque a fé sempre antecede o milagre. Não havia nada, mas havia fé. E onde há fé, há provisão. Porque Deus não é limitado pelos nossos recursos. Ele é o dono de tudo. Ele prepara mesas no deserto. Ele faz chover maná do céu. Ele cuida de cada detalhe. Minutos depois da oração, alguém bate à porta. Era um padeiro. Deus o havia acordado de madrugada com a convicção de que deveria levar pão àquele orfanato. Logo em seguida, outro homem chega, um leiteiro. Seu carro havia quebrado justamente em frente ao orfanato e ele decidiu doar todo o leite antes que estragasse. A coincidência deu lugar à providência e o milagre aconteceu diante dos olhos de todos. Coincidência? Para o mundo, talvez. Para quem vive pela fé, é resposta do céu. E o céu responde de formas surpreendentes, às vezes com pessoas, às vezes com recursos inesperados. Mas sempre responde, porque Deus honra a fé genuína. George não orava para convencer Deus, ele orava porque confiava. Enquanto o mundo dizia, planeje, ele dizia, confie. Enquanto outros corriam atrás de recursos, ele corria para o quarto de oração. E é no secreto que se vence batalhas públicas. É no joelho dobrado que se ergue um ministério sólido. Ele costumava dizer, a fé começa onde a vista termina. E como é verdade, a fé caminha no escuro, confiando que Deus já está lá. A fé não precisa entender para obedecer. A fé diz sim, mesmo sem saber o como, e foi essa fé que sustentou George até o fim. Müller orou por mais de 50 anos por dois amigos que não conheciam a Deus. Nunca desistiu. Mesmo quando os anos passavam, mesmo quando tudo indicava que nada mudaria, mesmo quando parecia loucura continuar, ele acreditava que oração não tem prazo de validade e que o céu jamais ignora um clamor sincero. E sabe o que aconteceu? Os dois se converteram, não enquanto ele vivia, mas após sua morte. Porque a fé verdadeira transcende o tempo. E a oração semeada com lágrimas um dia floresce em testemunho. A resposta pode demorar, mas ela vem, sempre vem, porque a fé verdadeira não tem prazo de validade. E a oração que sai do coração deixa sementes eternas, sementes que brotam na vida de filhos, netos, amigos, sementes que transformam gerações. George plantou, regou e Deus fez crescer. George também tinha uma rotina de oração e estudo da palavra que desafiava qualquer compreensão natural. Acordava bem antes do nascer do sol e passava horas meditando nas Escrituras, não como um acadêmico curioso, mas como um filho faminto. Ele costumava dizer que a palavra era seu alimento diário e mais, que um homem não pode esperar ter fé viva se negligencia a leitura da Bíblia. A Bíblia era seu mapa, sua bússola, sua âncora. Não era só nos momentos de necessidade que ele orava. Ele orava em gratidão, orava por sabedoria, orava por outras nações, por missionários, por aqueles que nunca conheceram o nome de Jesus. Sua oração era global, mas também profundamente pessoal. Ele anotava milhares de pedidos e respostas em seus diários. Cada resposta era um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Seus cadernos se tornaram arquivos de milagres. George acreditava que o coração que se entrega ao secreto se torna uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Para ele, não havia diferença entre oração e ação. Orar era agir. Era confiar que o Pai Celestial já estava se movendo, mesmo quando os olhos não viam. A fé não espera para ver, ela crê antes do sinal.
Ela se lança, mesmo sem garantias humanas. Talvez você esteja passando por dias escuros, sem respostas, sem direção, com a alma cansada. Talvez o pão esteja faltando na sua mesa. Talvez a esperança esteja desaparecendo. Talvez tudo o que você vê é silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo. Deus trabalha em silêncio e no tempo certo Ele responde. Mas ouça isso, Deus ainda responde. Deus ainda ouve, Deus ainda vê. Ele não se esqueceu de você, Ele não ignorou suas lágrimas, Ele está trabalhando mesmo agora, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. Ele é fiel. Não desista do altar, não abandone o secreto, não troque o joelho dobrado por ansiedade, não substitua a oração pela correria. Deus ainda honra quem se coloca diante dele em humildade. O secreto é o lugar onde o céu se encontra com a terra, onde corações são moldados, onde destinos são definidos. Talvez a sua fé pareça pequena, mas se estiver nas mãos de um Deus fiel, ela é mais que suficiente. Não importa o tamanho da sua fé, importa em quem ela está colocada. E se for em Deus, você tem tudo, porque fé pequena em um Deus grande move montanhas. George Mueller não foi um gigante da fé por si mesmo. Foi apenas alguém que aprendeu a depender. Alguém que dizia com simplicidade: se Deus me chamou, Ele vai prover. Se Ele me conduziu, Ele vai sustentar. Ele vivia o que pregava. E, por isso, impactou gerações. E hoje, a pergunta que ecoa é: você ainda acredita que Deus pode fazer? Você ainda acredita que Ele cuida dos detalhes? Ou a sua fé se perdeu no meio da pressa? Volte ao quarto. Volte ao silêncio. Volte a confiar. Reconstrua seu altar. Restaure sua fé, redescubra o poder da dependência total, porque é nesse lugar que os milagres nascem, é nesse lugar que o céu se abre. Oração final: Senhor, ensina-nos a confiar como George confiava, a descansar como ele descansava, a esperar como ele esperava. Nos dias em que faltar o pão, seja Tu a nossa provisão. Nos dias em que faltar direção, seja Tu a nossa bússola. Nos dias em que o medo bater, seja Tu a nossa coragem. Não queremos uma fé de aparência, queremos uma fé de joelhos. Queremos voltar ao secreto, reconstruir o altar e ver o Teu céu se abrindo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.